Rádio Globo Rio de Janeiro, uma emissora de O Globo, o maior jornal do país. São 20 horas e 25 minutos. Alô, alô, repórter Esso, alô? Professor ouvinte, boa noite. Aqui fala o repórter Esso, um serviço público da Esso, Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Presidente Costa e Silva fala sobre o ato institucional e dirige mensagem de Ano Novo ao povo brasileiro. Repórter Esso recorda as grandes notícias dos seus 27 anos de vida. Nações Unidas condenam Israel pelo atentado contra o Líbano. O cardeal arcebispo Dom Jaime de Barros Câmara celebrará a missa de Ano Novo à meia-noite no Alto do Corcovado. Estarão presentes altas autoridades, inclusive o governador Negrão de Lima. Neste momento, os adeptos do culto a Iemanjá começam a ocupar as praias da cidade para os festejos da noite do Ano Novo. Milhares de pessoas transporão a Baía da Guanabara em lanchas e barcas para as oferendas florais à Rainha do Mar à meia-noite. O presidente Costa e Silva, que chega hoje para Petrópolis às 23 horas e 30 minutos, fará, através de uma rede de rádio e televisão, mensagem de Ano Novo ao povo brasileiro. Em sua fala, o chefe de governo fará uma exposição sobre o momento nacional e as razões do ato institucional número 5. E atenção, Nações Unidas urgente. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, por unanimidade, condenou o governo de Israel pelo ataque de sábado à noite contra o aeroporto internacional de Beirute. O Conselho de Segurança declarou que o governo do Líbano tem o direito de exigir indenização adequada pela destruição de 13 aviões comerciais libaneses durante o ataque israelense. O Papa Paulo VI oficiará a missa de Ano Novo na Colina Capitolina, em Roma. Em seu sermão, o Papa criticará os atos de violência que surgiram no Oriente Médio nos últimos dias do ano. Com base em dispositivos do ato institucional número 5, o presidente da República assinou uma série de importantes decretos do setor financeiro. Segundo o ministro Delfim Neto, os documentos firmados hoje pelo chefe de governo destinam-se a corrigir uma série de distorções do setor tributário e contém inovações visando o fortalecimento da atividade das empresas, estimulando sua capitalização. Entre os decretos assinados, destacam-se o que eleva para 580 cruzeiros novos mensais a isenção do desconto do imposto de renda na fonte e o que estabelece medidas mais rigorosas para conter o contrabando. Tempo bom, temperatura em elevação. Previsões da meteorologia para amanhã no Rio, Niterói, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Vitória. Máxima de hoje, 36 graus e meio em Engenho de Dentro. Mínima, 21 graus 7 décimos também no Engenho de Dentro. O último dia de 1968... assinala também o término das transmissões do Repórter Esso no rádio. Fiel ao nosso slogan de testemunho ocular da história, procuramos sempre levar aos lares brasileiros uma resenha dos principais fatos ocorridos no Brasil e no mundo, sempre dentro do espírito de isenção e objetividade que tem norteado a atuação do nosso noticiário. Assim, queremos, em nome do patrocinador deste programa, a Esso Brasileira de Petróleo, agradecer a atenção e o prestígio com que sempre o acompanhou e desejar a todos um feliz ano de 1969, repleto de alegrias e realizações. E atenção! Durante 27 anos, o repórter Esso, a testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Entrando no ar pela primeira vez em agosto de 1941, durante os seus primeiros 4 anos de vida, o repórter Esso foi sempre o primeiro a dar as últimas da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu repórter Esso recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1944, os aliados abrem a segunda frente e desembarcam nas praias da Normandia. 1945, o repórter Esso começa a transmitir notícias brasileiras e anuncia a deposição de Getúlio Vargas. 1946, o Brasil entra em nova fase política com a promulgação da Constituição de 18 de setembro. 1948, o Partido Comunista do Brasil é colocado fora da lei. O Brasil rompe relações com a União Soviética. 1949, o seu repórter Esso vai aos Estados Unidos e transmite edições especiais de Nova York e Washington com a visita do presidente Eurico Gaspar Dutra. 1950, os comunistas atravessam o paralelo 38, começa a Guerra da Coreia. 1951, eleito pelo voto direto,
Getúlio Vargas volta ao governo. 1953, o armistício de Panmunjom. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1955, descoberta da vacina antipólio. Deposição de Carlos Luz e Café Filho. 1956, a União Soviética esmaga pela força a rebelião anticomunista na Hungria. 1957, explode a primeira bomba de hidrogênio. 1958, os russos lançam ao espaço o primeiro Sputnik. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1960, o seu repórter-esso vai a Brasília para transmitir os detalhes da inauguração da nova capital do Brasil. 1961, renuncia Jânio Quadros. 1962, o presidente Kennedy determina o bloqueio aeronaval de Cuba. 1963, assassinado em Dallas, o presidente John Fitzgerald Kennedy. 1964, Revolução Brasileira nas ruas, deposto do Sr. João Goulart. 1965, os americanos promovem o primeiro encontro no espaço sideral. 1966, Mao Tse-tung lança sua revolução cultural na China Vermelha. 1967, o Papa Paulo VI divulga sua encíclica Populorum Progressum. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso.